Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou estar falando, primeiramente, o que é o aço no concreto armado antes de entrar na distribuição transversal das barras, ok? Aço é uma liga metálica composta de ferro, carbono e impurezas, tá? Dentro dele, a gente tem a armadura de aço, certo? Que é o que a gente usa na questão do concreto armado. Então, o que é essa armadura? Eu vou falar meio que a definição, ok? É um componente estrutural de uma estrutura de concreto armado formado pela associação de diversas peças de aço. Sabendo isso, o que a gente precisa ter em mente? Essas barras, ela possui um afastamento. É que assim, ó, tem esse desenho aqui de exemplo para vocês entenderem. Então a gente vai ter a estrutura, a armadura de aço, e a gente precisa saber o espaçamento mínimo, tanto vertical quanto horizontal, enfim, todas as informações que serão ditas ao longo da explicação, tá? Entrando agora na distribuição transversal das barras, ela segue uma NBR, que é a NBR 6118, onde fala sobre os espaçamentos, ok? Dentro dela, a gente vai ter o EH e o EV. EH sentido horizontal, EV sentido vertical, ok? Lembrando que essas informações são fixas, ok? Então a gente tem 20 milímetros. O diâmetro da barra normalmente é dado no exercício, é dado na atividade onde foi que vocês estarão fazendo, e uma vez o diâmetro do agregado, certo? Que aí é usado essa tabela aqui, correto? Então, daí o que vocês fazem? Vou pegar o exemplo que está no caderno. Então, a gente tem 20 milímetros, que é o dado. A nossa barra é de 12,5 milímetros. Ah, da onde que eu tirei isso? O professor só deu de exemplo, para a gente entender o exercício. E esse 1,5. Então, aqui 1,5 não, 1,2. Desculpa. Então, a gente pega 1,2 vezes. A gente está usando a brita 1, tá? Aí a gente vem aqui na tabela e tá aqui 19. Opa, calma aí, pessoal. Ok? Aí a gente só multiplica. 1,2 vezes 19 deu 22,2 milímetros. Ok, o que eu faço com essas informações? Entre os três, vocês vão ver qual é o maior e você vai adotar ele, no entanto, o valor. Então, o maior é o 22,2. Então, o nosso EH é o 22,2, certo? Continuando, a gente tem o sentido vertical, que é o EV, que está localizado aqui, tá? Eu já falo a sigla de todos para vocês, tá bom, gente? Que também tem esses três tópicos que são fixos, e você vai fazer a mesma coisa que do EH, ok? O que difere de um do outro é essa multiplicação, que enquanto o horizontal é 1,2, na vertical é meio. E você sempre vai multiplicar pelo diâmetro do mesmo agregado usado aqui em cima. E daí você vai ver quem é o EV maior. Relembrando, todas as tabelas é para o professor dar em prova, porque não tem como a gente saber todas as tabelas, até porque tem muitas tabelas, certo? Enfim, vamos para a nomenclatura do desenho, porque isso lá para frente vocês vão ter que desenhar e vocês precisam saber nomenclatura e símbolos. Que nem isso daqui foi dito: sentido vertical, sentido horizontal, cobertura, diâmetro do estribo, aqui também é cobertura. O EH, deixa eu lembrar, eu tenho marcado, calma aí, gente. Que dimensão externa dos estribos e diâmetro das barras, ok? Essas são as nomenclaturas. Amigos, agora a gente vai entrar no exercício, nos cálculos, tá? Como que eu estava tendo entendimento das matérias?
pelo quantos passos o exercício tem. Que nem essa parte, na verdade, esse exercício específico, que são dos trechos, ele possui 3 etapas. Não é difícil, porém ela é longa, mas não é confuso, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ter sempre o desenho, tá, das nossas armaduras e consequentemente vem o desenho do nosso diagrama, onde vai aparecer nossos trechos. O que é importante vocês visualizarem? Tipo assim, se o trecho ele é positivo, se o trecho ele é negativo, isso vai interferir na última etapa, ok? Então, só para vocês ficarem alerta. Vamos começar o exercício. Esses exercícios vão vir com informações, vão vir com altura, vai vir com o BW, com a cobertura da viga, com o diâmetro do agregado graúdo, com o diâmetro do estribo, com concreto, com aço, ok? Essas informações sempre vão ser dadas, certo? Até porque isso é da norma, que já foi citada. Uma dica essencial para vocês, para que vocês não se percam, para que não haja erro, enfim. Vocês conseguem perceber que algumas informações estão em centímetros, outras informações estão em milímetros. O que eu aconselho a vocês a transformar todo mundo que está em milímetro em centímetros, porque todas as nossas fórmulas a gente sempre está utilizando centímetros, ok? Então, é uma dica que eu dou para vocês que facilita muito e aí fica a critério de vocês como que vocês acham mais fácil. Então vamos lá. A gente vai começar, vamos iniciar pelo passo 1. O que é o passo 1? A gente vai achar a armadura mínima desse aço, ok? Então existe uma fórmula. Qual é esta fórmula? AS mínimo igual a P mínimo vezes BW vezes H. Como está descrito, o P mínimo é tabelado, certo? Então, essa informação já é para vir na prova, ou o professor vai dar, não sei como vai funcionar, mas essa informação, ele tem que fornecer, ok? Então, vamos para o exercício. Vamos lá. Então, a gente vai procurar a área desse aço, ok? Então, a gente faz uma tabela, onde a gente vai ter o trecho, o AS calculado, o AS mínimo e o AS adotado. Todo mundo em centímetros quadrado, ok? O AS calculado também é tabelado e o professor que fornece essas informações. Aí o AS mínimo é o que a gente vai achar. E o AS adotado é o número entre o AS calculado e o AS mínimo, certo? Vocês vão entender. Então, vamos lá. Fórmula de novo do AS mínimo. AS mínimo é igual a P mínimo vezes BW vezes H. Aqui, no caso, o professor forneceu do P mínimo 0,15%, tá? Então, você vai pegar esse número e transformar em uma fração, mas na tabela, às vezes vem em decimal, tá? Então, precisa ver como que essa informação tá para vocês, ok? E vai pegar esses números e multiplicar todo mundo. Lembrando que sempre todo mundo em centímetros, ok? Aí o AS mínimo é igual a 0,72 centímetros quadrados. Aí você vai na coluna do AS mínimo e coloca 0,72, ok? Aí, o que é o AS adotado? É um número maior entre o AS calculado e o AS mínimo. Então, tipo, no trecho 1, a gente tem 0,22 e 0,72, ok? Então, o nosso AS adotado é 0,72. Aí, vocês vão fazer isso no trecho 2 e no trecho 3. Eu vou pegar um exemplo que foi feito do exercício que a gente entregou para o professor, onde os trechos que deu do exercício que foi feito do meu grupo, que todos os AS adotados deram iguais, ok? O que diferenciou?
foi o positivo ou negativo. Mas eu estava conversando com o professor e ele falou que não tem problema. Se ficar igual, melhor, entendeu? Mas daí vai ser de acordo com cada exercício e como isso vai sendo feito. Aí, vamos para o passo 2. O 2, a gente vai calcular a quantidade máxima de barras por camada. Aí, existe uma fórmula. Qual é a fórmula? E0 igual a BW menos 2 vezes a cobertura menos 2 vezes o diâmetro do estribo. Esse E0, como já foi dito, é a dimensão externa dos estribos, ok? Outra informação, só recapitulando. Na verdade, não é outra informação, não, falei outra. Recapitulando. Sempre deixar todo mundo em centímetros, ok? Porque nessa fórmula tem o diâmetro do estribo, então provavelmente ele vai estar em milímetros, então aí vocês convertem em centímetros, ok? Aí naquela tabela que foi dada, que eu comentei, né? A gente vai pegar as informações do BW, da cobertura, do diâmetro do estribo e vai colocar na fórmula, ok? Então, colocando informação importante. Como que resolve isso? A gente vai resolver primeiro todo mundo que está dentro do parênteses para depois a gente resolver a subtração, ok? Então, primeiro a gente faz a multiplicação e a divisão caso tenha, para depois a gente resolver a subtração. Resolvendo isso daqui, o E0 deu 6 centímetros, certo? Vamos guardar essa informação. Lembra lá atrás que eu comentei do sentido horizontal e vertical e que eles eram umas informações fixas e tudo mais? Beleza, a gente vai pegar essas informações e aplicar o que a gente tem, ok? Então vamos lá. A gente sabe que o nosso diâmetro da barra é 6,3. Ah, mas aqui tem de 6,3, de 8, de 10, de 12, de 5. Normalmente, pelo que o professor estava falando, sempre pegar de 6,3, tá? Mas se vocês quiserem pegar outra, só que aqui e no exercício entregue para ele estava sendo usado de 6,3, ok? Aí fica a critério de vocês qual vocês vão utilizar, mas deixar indicado daí qual vocês estão utilizando, certo? Aí a gente vai fazer 1,2 vezes o diâmetro do agregado. Nosso agregado lá estava 19 milímetros. Convertendo para centímetros, fica 1,9. Faz a multiplicação, que deu 2,28, ok? Vamos reservar essa informação. E a gente vai fazer do sentido vertical. É a mesma coisa do horizontal. Lembrando que, uma coisa meio importante, porém óbvia, o diâmetro da barra que você utilizar aqui, você consequentemente vai ter que utilizar aqui. Aqui você não pode usar uma e aqui utilizar outra, ok? E aqui você vai fazer meio vezes o diâmetro do agregado e vai dar o valor. Aí vai ser feita uma tabela, onde a gente vai ter os diâmetros mínimos de 6,3, de 8, de 10 e de 12,5. Aí a gente vai ter o sentido vertical, o sentido horizontal e o N, que é o número de barras por camada, ok? Então tá, a gente achou o EH, aí a gente vai pôr 2,28. Detalhe, essas informações são para todos os diâmetros, para todas as barras, tá? Ah, mas aqui você usou a barra de 6,3. Tudo bem, só que essa informação vai para todos. Não me pergunte que o professor explicou e é assim, tá bom? E o EV é 2, porque é o maior entre os três, ok? Aí a gente tem o N. O que vai ser o N? O N vai ser o número de barra por camada. Existe uma fórmula. Qual é esta fórmula? N é igual a E0 mais EH sobre o diâmetro mais o EH, certo? Aí vocês estão vendo que tem uma... Deixa eu aumentar. Uma seta. O que quer dizer essa seta? Que
o valor que der nos resultados sempre vai ser arredondado para baixo. Aí a gente vai entender como isso funciona. Então, vamos lá. Então, vai ter que ser feito isso que eu falei para cada barra. Então, para a barra de 6,3, para a barra de 8, para a barra de 10 e para a barra de 12,5. Ok? Então, lá, vamos às fórmulas. Então, a gente vai ter a barra por camada da barra de 6,3 igual a 6, que a gente achou aqui em cima, ok? Mais 2,3, que é o sentido horizontal, que está aqui na tabela, sobre 0,63. Por que 0,63? Porque 6,3 é o diâmetro da barra. Opa, certo? Só que aqui está em milímetro, a gente precisa de centímetros, ok? Mais 2,3, que é o do sentido horizontal. Como resolve? Soma primeiro eles, tanto de cima quanto de baixo, e depois subtrai, ok? Então, você vê a soma e daí você viu que o valor deu 2,83. Então, o que você faz? Você vai sempre arredondar para baixo. Então, daí você vai pôr 2. Tipo, se fosse 4,75, seria 4, tá? Que nem, ó. Eu não vou falar todo o processo, só vou falar o resultado para vocês entenderem. Que nem a barra de diâmetro de 8. Aqui deu 2,67, então você vai arredondar para 2. O diâmetro de 10, aqui deu 2,51, você vai arredondar para 2. Aí o diâmetro de 12,5, aqui deu 2,33, você também vai arredondar para 2. Então, o que acabou acontecendo? Que todos deram 2, mas não tem problema. O que a gente entende? Que no desenho vai ser 2 barras por camada. A gente vai entender melhor no próximo e última etapa do exercício, ok? Então, vamos nele. Aqui está a última etapa, que é o detalhamento da armadura da secção, ok? O que quer dizer isso? Agora a gente vai analisar trecho por trecho. Então, a gente vai fazer o trecho 1, a gente vai fazer o trecho 2, a gente vai fazer o trecho 3. E cada um deles vai ter suas especificações e o seu desenho, ok? Então, vamos lá. Então, trecho 1, o que a gente sabe? Que são 2 barras por camada, ok? Que foi o que a gente acabou de achar. Então, trecho 1, a gente sabe que o lado tem 1,30, correto? E a gente tem essa linda e bela tabela. Meu Deus, o que faremos? Calma, ok? Que agora vai ser explicado. E detalhe, muitas informações dessa tabela também será dada, ok? Então, vamos lá. Os nossos diâmetros da barra continuam os mesmos, de 6,3, de 8, de 10 e de 12,5, porque é o que a gente está trabalhando. Aí, a segunda coluna, a gente tem a área da secção da barra e tem essa bela forma, que é a área da secção da barra igual π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, que já explico como se acha isso, ok? Aí a gente tem o AS. Esse AS a gente já achou lá na etapa 1, aquele 0,72, então vai servir para todo mundo, correto? Aí a gente tem o N0, que é a quantidade total de barras na armadura, e também tem uma fórmula. Então, aqui, ó, N0 igual a S sobre A0. E vocês estão vendo que tem uma setinha? Essa seta indica que tem que arredondar para cima, ok? Aí a gente tem o AS efetiva, que é igual a N0 vezes AS. E aqui tem o valor da barra, beleza? Em reais. Então tá. O que a gente tem de informação nesta tabela? O AS. O AS foi a primeira coisa a ser achada.
Então, isso daí é uma coisa, entre aspas, fixa, porque a gente já achou. Então, vamos para a segunda coluna, que é o que a gente precisa achar. Lembrando, tanto a segunda coluna quanto a quarta coluna são feitos de... Todas as barras têm que ser feitas a conta, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a barra de 6,3 milímetros, tá aqui. Então, a fórmula é A do diâmetro, então aqui é o diâmetro de 6,3, igual a π, vezes o diâmetro da barra ao quadrado sobre 4. Importantíssimo, lembre sempre de transformar em centímetros, ok? Então, só ressaltando, uma dica, tudo que tiver em milímetro, transformar em centímetros, ok? Então, daí a gente tem a fórmula π vezes 0,63 ao quadrado, porque é o diâmetro ao quadrado, sobre o 4. O que eu resolvo primeiro disso? Primeiramente, vocês têm que resolver o que está dentro do parênteses. E principalmente porque esse parênteses é ao quadrado. Então, vocês pegam, faz 0,63,063, ok? Aí, vocês fazem a multiplicação. Deixa eu só ver aqui, parece que eu fiz algo errado. Ou, não sei. Eu acho que não. Mas, enfim. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 3,14, porque o π é 3,14 o número inteiro, só que a gente usa duas casas depois da vírgula, vezes o valor que você achou daqui, já feito o quadrado, ok? Esse valor você divide por 4 e deu o valor aqui, correto? Então, você vai fazer isso para o diâmetro de 6,3, do de 8, do de 10 e do de 12,5. E aqui estão seus respectivos valores, ok? O que eu aconselho a vocês, no dia da prova, também, se puder, levar a calculadora científica. Mas a calculadora normal também ajuda, tá? Beleza, a gente colocou esses valores. Vamos para a quarta coluna. Quarta coluna é N0, ou seja, a quantidade total de barras de armadura, tá? Que a gente tá querendo achar, é igual a AS sobre o A do diâmetro da barra. Então, vamos pegar como exemplo a barra de 6,3. Então, a S, quem é o nosso AS? 0,72. Então, 0,72 sobre 0,31, que foi que a gente acabou de achar. Você divide e deu 2,32. Mas aqui tem uma setinha indicando que é sempre para arredondar para mais, para cima. Então, aqui no caso, fica 3. Aí o de 8 deu 1,44, arredonda para 2. O de 10 deu 0,92, arredonda para 1. E o de 12,5 deu 0,59, que arredonda também para 1. Ok? Então, a gente já cancelou 4 colunas já. Vamos para a quinta coluna, que é o AS efetivo, que é o N0, ou seja, a quantidade total de barra, vezes o AS. É o AS? Não, é o A do diâmetro. Então, você vai fazer 3 vezes 0,31, certo? E vai achar o valor do AS efetivo. Aí, você vai fazer para todo mundo. Depois dessa etapa da tabela, a gente precisa fazer o desenho. Vou dar um zoom, certo? Aqui está o desenho. Esse desenho, a gente vai se basear naqueles dados iniciais do exercício e o que foi achado, tá? Lembra que eu comentei com vocês? Gente, presta atenção se o sinal é positivo ou negativo do trecho. Por quê? Isso vai interferir agora no desenho. O trecho 1 estava a parábola começando de baixo, indo até para cima, e o sinal estava aqui embaixo, que era um sinal de mais. Quer dizer que o nosso desenho da nossa barra vai começar de baixo, certo? Beleza, então. Vamos lá.
Optei em fazer o desenho da barra de diâmetro 6,3 milímetros, ok? Esse desenho está sem escala, é só para informar, mas caso vocês queiram fazer com escala, daí vocês têm que informar a escala na hora que você for desenhar, ok? Então vamos lá. A gente faz esse retângulo e faz o de dentro. Você lembra que lá em cima que eu estava comentando? Ah, tá na outra folha. Na etapa 2, que a gente achou aquele N, que é o número de barras por camada, aqui está a especificação. Então, eu tenho 2 barras por camada. Beleza, a gente tem essa informação. Próxima informação. Eu estou fazendo da barra de 6,3 milímetros, certo? Então, agora eu venho aqui nessa tabela que a gente fez e venho aqui, ó, no N0, que é a quantidade total de barras na armadura. Aqui tá falando que para minha barra de 6,3 milímetros eu vou usar 3 barras, certo? Então, no desenho, o que isso quer dizer? Eu vou fazer 2 barras embaixo, porque o meu limite é 2 barras por camada, e eu vou pôr uma em cima, entendeu? Então, recapitulando, tá falando que eu posso ter 2 barras por camada, e agora no meu trecho 1, peguei barra de 6,3 milímetros, e pelas contas falou que eu tenho que ter 3 barras. Então, eu ponho 2 embaixo e uma em cima, ok? Aí, diante disso, a gente vai cotar. Então, aqui a altura, lá tá 40 centímetros. Agora que vem o porém. No desenho, a gente precisa colocar tudo em milímetros. Então, tudo que a gente sabe que é de centímetros, a gente vai converter para milímetros, correto? Então, lá tá falando que a gente tem altura de 40 centímetros. A gente converte para milímetro, dá 400 milímetros, ok? Aí vocês perguntam, mas o desenho tem que ser em milímetros? Sim, tem que ser em milímetro, pelo que orientação do professor. Aí o nosso BW é 120. Aí é aqui que começa as questões. Então, a gente sabe que a nossa barra tem 6,3. O nosso EV, sentido vertical, tem 20, porque foi pelas informações que a gente achou. Ok? Aí, qual que é a medida desse ponto a meio das 2 barras, que é essa medida aqui? Como que eu acho isso? Tá? É 25, que é esse espaço aqui, tá? Que essa informação também tem lá naqueles dados, mais 5 do estribo, se eu não me engano, mais a barra, mais esse 20 dividido por 2, pessoal, eu não lembro, mas... Ah, não, tá certo, lembrei. É 20 dividido por 2, porque tem 2 camadas. Aí você soma tudo isso, lembrando que a divisão é sempre feita primeiro, depois você soma todo mundo. Então, desse ponto até o meio das 2 camadas tem 46,3. Aí a gente precisa saber o restante. A gente pega 400, subtrai 46,3, tem 353,7. Aí a gente tem o valor do estribo e a gente tem o valor dessa cobertura. Então, aqui está feito o desenho. Lembrando que sempre tem que ter essas 2 armaduras e sempre são menores, tá? E o desenho do trecho 1 é esse. Agora, iremos fazer o trecho 2. É o mesmo esquema do trecho 1, ok? Onde a gente tem as mesmas colunas. A única coisa só do trecho 2 e do trecho 3 que não tá é o preço. Mas, tipo assim, provavelmente, se for pra gente calcular, ele vai dar alguma linha de como é calculado isso, porque quem deu o preço foi justamente o professor, ok? As fórmulas são as mesmas, ok? O que
vai diferenciar? É o nosso AS. Porque lembra lá na tabela, naquela primeira tabela da etapa 1 que a gente fez, tipo, a área de aço, daí tem o trecho 1, do trecho 2, do trecho 3, e que a gente viu o AS adotado? Então, do nosso 1 foi 0,72, que a gente já usou. No trecho 2 foi 1,87, ok? Então, assim, o que vai começar a diferenciar neste exercício é isso. É como eu disse, o exercício que foi entregue para o professor que eu fiz, todos esse AS adotado deram a mesma unidade, né? O mesmo valor. Então, aí tem que ver o que seu exercício está falando. Por isso que precisa seguir passo a passo, porque um depende do outro. Então, esses valores vão ser, como que fala? Vão ser os mesmos do anterior, ok? Porque aqui você vai estar trabalhando com o pi, com o diâmetro da barra. Então, aqui vai ficar o mesmo do trecho 1. O que vai começar a diferenciar é a quarta tabela e a quinta tabela. A quarta coluna e a quinta coluna, certo? Então, é só substituir os valores na fórmula, ver o resultado. Aí, tem uma coisa interessante no trecho 2. Deixa eu só dar um zoom para vocês. Você está vendo que no N do diâmetro de 6,3 deu 6,03? Não compensa a gente jogar para 7, porque em parte a gente vai ter perda de material. Então, em casos parecidos como esse, que está muito próximo do 6, a gente deixa 6, entendeu? Então, quando o valor é baixo desta forma, em vez de a gente sempre arredondar para cima, nesse caso a gente vai deixar 6, correto? E o AS efetiva também é só substituir e ver os valores. O desenho que... Opa! Aí, pessoal. O desenho, neste caso, vai ser diferente. Porque vocês lembram lá do nosso diagrama? Então, a parábola começa aqui, vem o pico e desce para cá. O trecho 2 está aqui. Essa é que eu estou, assim, desenhando, mas é para vocês imaginarem. Aí, no caso, no trecho 2, o pico tá para cima e aqui tá o negativo, certo? Beleza, então. Se tá negativo, o que quer dizer? Que a nossa armação vai ser na parte de cima e não na parte de baixo, que nem o trecho 1, correto? Aí é o mesmo esquema do trecho 1. Você vai colocar a altura, você vai colocar o BW, você vai colocar o EH, o EV, aí você vai pôr o diâmetro da barra, aí você vai pôr a cobertura, o estribo, todas aquelas informações que a gente cotou do desenho vai ser feito igual para esse, correto? Lembrando que o que muda são a posição das bolinhas. Lembrando também, são 2 barras por camada. Nesse caso, que a gente também está usando diâmetro de 6,3 milímetros, está falando que são 6. Por isso está desenhado 6, ok? E o trecho 3, que é o último, e aí a gente finaliza o nosso exercício. É o mesmo esquema tabela, o que vai ser mudado é esse AS, que lá na etapa 1 está falando que este valor é 1,6, tá? Este valor é o mesmo para o trecho 1, para o trecho 2 e para o trecho 3. O que vai começar a mudar é esta e esta, correto? E o desenho, como lá no diagrama, o trecho 3 também é positivo, o nosso desenho vai ser para baixo. E está cotado, eu escrevi sem escala, porque eu só desenhei para entender, mas caso vocês queiram fazer com escala, é critério de vocês. E sempre tem que estar, informando qual é a medida, que sempre é em milímetro, não se esqueçam disso, e
E o que é essa informação? Que nem aqui a altura. Então, tá 400, entre parênteses, H, que é de altura. Ok? Então, pessoal, sobre distribuição transversal das barras, que é a questão do aço, que é a questão de tudo que já foi dito, este é o exercício, ok? Ficha resumo. A ficha resumo, vou pautar todos os passos e aonde vai estar super específico as fórmulas. Então, a gente falou de distribuição transversal das barras, onde a gente possui 3 etapas. A primeira etapa, a gente vai achar a armadura mínima, onde a fórmula é AS mínimo igual a P mínimo vezes PW vezes H, certo? A etapa 2, a gente vai achar a quantidade máxima de barra por camada. Inicialmente, a gente vai primeiro achar essa fórmula do E0 igual a BW, menos 2 vezes a cobertura, menos 2 vezes o diâmetro do estribo, para depois achar o EH, o EV e por último a gente achar o N. E nisso a gente já vai estar achando quantas barras a gente vai ter por camada. E por último, e não menos importante, a gente vai ter o detalhamento da armadura da secção, onde a gente vai ter aquelas tabelas e a gente vai analisar por trecho. Então, daí, dentro da tabela, a gente tem essas fórmulas que está na etapa 3. E depois disso, a gente tem que fazer o desenho. Fazendo o desenho, vai estar especificado todas as medidas que nem foi dado no exemplo. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, comenta, dá um gostei se gostou e até a próxima.